que torna uma mente verdadeiramente indestrutível? Existe um tipo de força que não faz barulho. Uma força que não precisa levantar a voz, que não depende de coragem visível, que não se manifesta em gestos grandiosos. Essa força vive em silêncio dentro de pessoas que não se curvam diante da ausência de ninguém. Elas não se desesperam com o afastamento de quem quer que seja. Não negociam sua paz, não trocam estabilidade por companhia. Não fazem da presença alheia o alicerce da própria sanidade. A mente verdadeiramente indestrutível é aquela que continua inteira mesmo quando todos os laços ao redor se desfazem. Mas o que exatamente constrói uma mente assim? Onde nasce essa capacidade quase brutal de não se quebrar onde a maioria desaba? A resposta começa com uma negação. Essas pessoas não são frias, não são insensíveis e muito menos desumanas. A diferença não está no que elas sentem, mas no que elas não precisam sentir para continuar. Enquanto a maioria condiciona sua tranquilidade à garantia de estar cercada por afeto, atenção ou companhia, a mente indestrutível opera num eixo próprio. Um eixo onde a estabilidade emocional não está pendurada em ninguém, onde a paz interna não depende de ser lembrado, notado ou querido. Ela é, e isso basta. Essa independência emocional não é construída em momentos de conforto. Ninguém se torna indestrutível enquanto está sendo constantemente reafirmado. Essa força nasce em períodos de ausência, em desertos emocionais onde a única opção possível era se sustentar sozinho. A mente indestrutível não se forja no elogio, mas na falta dele. Ela nasce quando não há plateia, quando ninguém está olhando, quando o único olhar disponível é o próprio. É nesse silêncio que surge a convicção mais poderosa que alguém pode ter, a de que não precisa ser necessário para ninguém para continuar sendo inteiro. Esse tipo de estrutura psicológica assusta porque quebra uma lógica emocional profundamente enraizada. A lógica de que somos valiosos porque alguém nos ama, porque alguém nos escolheu, porque alguém nos quer por perto. A mente indestrutível quebra essa equação. Ela prova que é possível ser completo sem essa validação externa. E isso gera desconforto, porque confronta o que fomos ensinados a vida inteira. Que nosso valor se mede pela importância que temos na vida de outra pessoa. O que muitos não percebem é que esse tipo de autonomia não nasce como uma escolha. Ela emerge como uma reação. Em algum ponto, essas pessoas descobriram que depender de alguém emocionalmente era um risco alto demais. Talvez tenham sido abandonadas no momento em que mais precisavam. Talvez confiaram em quem prometeu ficar e sumiu. Talvez foram invisíveis por tanto tempo que acabaram se tornando inteiras sem perceber. E quando esse tipo de mente percebe que consegue caminhar sozinha, não volta mais atrás. Não porque despreza os outros, mas porque finalmente descobriu a segurança de andar com os próprios pés. A mente indestrutível não entra em pânico quando alguém se afasta. Ela não interpreta o silêncio como rejeição, não transforma a ausência em ferida. Para ela, o desaparecimento de alguém é apenas um movimento natural do mundo. Pessoas entram, pessoas saem, e nada disso muda a base sobre a qual sua identidade foi construída. O que está fora não tem mais o poder de desorganizar o que está dentro. Isso não significa que ela não se conecta. Ela se conecta sim, mas nunca se ancora. Essa forma de existir é vista por muitos como frieza. Mas, na verdade, ela é o oposto do desespero. A mente que não se apega a ninguém é aquela que já aprendeu que todos os vínculos podem ser desfeitos. E mesmo assim, continua capaz de viver, de sorrir, de confiar, sem fazer da conexão uma prisão disfarçada de amor. Ela ama, mas não se perde no outro. Ela cuida, mas não se anula. Ela compartilha, mas não transfere a chave da própria paz para ninguém. Essa estrutura mental não é invulnerável. Ela sente, ela percebe, ela sofre, mas ela não se desmancha.
Porque quem não depende mesmo quando sofre, ainda decide. E é essa capacidade de escolha que define o verdadeiro poder. Não o poder de controlar os outros, mas o de não ser desmoronado por eles. Não o poder de dominar relações, mas o de não ser destruído quando elas mudam ou terminam. Maquiavel entenderia perfeitamente essa dinâmica. Porque o verdadeiro jogo de poder não se joga com gritos, mas com silêncios. E ninguém é mais forte do que aquele que continua sereno quando o mundo ao redor tenta arrancar sua estabilidade emocional como se fosse um direito. A mente indestrutível não entrega nada de graça. Ela não vive sob o medo de perder, porque nunca colocou no outro aquilo que só ela poderia sustentar. Ela não precisa se proteger com máscaras, com distanciamentos forçados, com armaduras falsas. Ela simplesmente vive com um entendimento diferente. O de que tudo que é construído sobre a dependência está destinado a se tornar uma fraqueza. E tudo que é construído sobre a autonomia se transforma em paz. Essa paz, no entanto, é mal interpretada. Pessoas que vivem nesse estado costumam ser chamadas de distantes, difíceis de acessar, indiferentes. Mas essas palavras vêm de quem espera reações emocionais previsíveis. De quem mede o valor do outro pela intensidade da saudade que ele sente. E a mente indestrutível não joga esse jogo. Ela sente sim, mas sente com profundidade silenciosa. Ela se importa, mas não dramatiza. Ela se envolve, mas não se amarra. A grande diferença é que ela sabe que, em última instância, tudo pode desaparecer. Tudo que vem de fora é instável. E colocar sua segurança naquilo que é instável é um convite permanente à dor. Por isso, ela não entrega esse controle a ninguém. Não por orgulho, mas por sabedoria. Não por frieza, mas por estratégia. Não por incapacidade de amar, mas por ter entendido que amor sem liberdade não é amor, é dependência. Quem assiste de fora pode achar que essa pessoa está desconectada do mundo. Mas ela está mais conectada do que nunca, só que de uma forma diferente. Ela não precisa provar afeto através do sofrimento. Não precisa mostrar dor para confirmar importância. Ela ama quando está, e quando não está, apenas segue. Porque a ausência de alguém não define a sua presença dentro de si mesma. E talvez essa seja a essência da mente indestrutível. A capacidade de continuar sendo sem que nada precise ser mantido. A força de não implorar por presença, de não negociar a própria identidade, de não se curvar diante do medo de ficar só. Ela sabe que solidão não mata, que silêncio não fere, que afastamentos fazem parte, e que depender é, muitas vezes, o início de uma queda. Portanto, o que torna essa mente verdadeiramente indestrutível não é sua insensibilidade, é sua arquitetura. Uma estrutura interna construída com experiências que a maioria não suportaria. E é justamente por isso que ela não quebra onde os outros ruem. Porque ela não espera, não exige, não precisa. Ela escolhe. E essa escolha, silenciosa, firme, constante, é o que a torna inatingível. E agora que você viu até aqui, talvez a pergunta não seja mais o que torna uma mente indestrutível. Talvez a pergunta certa seja: quantas partes de você ainda dependem do outro para continuar de pé? Porque enquanto a resposta não for nenhuma, você ainda estará colocando sua paz nas mãos erradas. As pessoas falam de amor, de carinho, de presença, mas quase nunca admitem o que está escondido por trás de tudo isso. O desejo de controle. O apego, na maioria das vezes, não é prova de amor. É só a tentativa desesperada de manter alguém por perto como uma forma de garantir segurança emocional. Não porque a pessoa é insubstituível, mas porque sua presença virou uma muleta invisível. E quando essa presença ameaça ir embora, o pânico aparece. Porque o que está em jogo não é o outro, é o medo de desabar sem ele.
A verdade é que o apego funciona como um sistema de vigilância emocional. Você se aproxima de alguém, oferece afeto, oferece atenção, constrói memórias e no meio desse processo instala um sensor silencioso, o da expectativa. A partir daquele ponto, o simples fato da pessoa se afastar, não responder, não demonstrar o que você espera, já começa a gerar desconforto. O coração acelera, o pensamento se desorganiza, a ansiedade entra pela porta. E tudo isso é tratado como sinal de que a pessoa importa. Mas será mesmo? A mente humana tem uma tendência perigosa de confundir medo com afeto. Quando você sente medo de perder alguém, seu cérebro interpreta isso como sinal de amor. Quando sente ciúme, quando sofre com a distância, quando cobra atenção, tudo isso é justificado com frases como "é porque eu me importo", "é porque eu amo", "é porque ele ou ela é importante para mim". Mas o que pouca gente admite é que esse tipo de discurso mascara uma tentativa de prender o outro dentro de uma lógica emocional que dá conforto. Uma lógica onde a presença do outro é garantida não pela liberdade, mas pela dependência mútua. E é aí que o apego mostra sua verdadeira face. Ele se disfarça de cuidado, mas carrega cobrança. Ele se apresenta como amor, mas exige confirmação constante. Ele não se contenta com a companhia. Ele quer provas, ele quer garantias, ele quer respostas diárias que tranquilizem o medo de ser deixado. E quem não entrega essas garantias, logo é acusado de ser frio, de ser distante, de não se importar. Porque o apego transformou o afeto em contrato. Um contrato invisível, onde se espera que o outro sinta, demonstre, reaja, sofra, tudo para provar que está dentro do jogo. Maquiavel entenderia isso como poucos, porque por trás de qualquer troca afetiva existe um jogo de poder. E o apego é uma das formas mais eficazes de dominar esse jogo sem parecer que está jogando. Você se apega, e com isso se torna necessário. Quando alguém sente que precisa de você, passa a moldar comportamentos para te manter por perto. Começa a ceder, a aceitar, a negociar e, nesse processo, entrega partes de si. O apego transforma relações em arenas silenciosas de manipulação afetiva. E o mais perigoso é que quase ninguém percebe que está jogando. Quantas vezes alguém disse que te ama, mas fez disso uma ameaça disfarçada? Quantas vezes alguém cobrou sua presença, não porque sentia sua falta de verdade, mas porque queria garantir que você ainda estava disponível? Quantas vezes o sentir sua falta veio acompanhado de uma crítica, de um ressentimento, de uma cobrança por algo que você não deu? O apego cria um cenário onde a liberdade do outro é vista como ameaça, onde o silêncio vira descaso, onde a ausência se transforma em agressão. E quem não entra nesse jogo, quem não responde da maneira esperada, é imediatamente classificado como perigoso. Como se a ausência de sofrimento pela distância significasse desinteresse. Como se não se abalar fosse sinal de frieza. Mas não é isso. É apenas outra forma de existir. Uma forma onde o vínculo não exige prova. Onde o afeto não precisa ser demonstrado com dor. Onde o amor não precisa ser amarrado com angústia. Mas o mundo não sabe lidar com isso. Porque o mundo aprendeu a se apegar. E a transformar esse apego em moeda emocional. Essa moeda funciona assim. Eu demonstro que senti sua falta e espero que você retribua. Eu mostro que sofri com a sua ausência e espero que isso te faça entender o quanto você importa. Eu deixo claro o quanto você me afeta e espero que isso te faça ficar. Mas isso não é amor. Isso é dependência emocional disfarçada de romantismo. É uma tentativa de influenciar o outro através do próprio sofrimento. É uma negociação onde se oferece dor como prova de valor. E o mais curioso é que muitas vezes nem a própria pessoa percebe que está fazendo isso. Ela acredita genuinamente que está apenas amando.
Mas o que está fazendo é tentando garantir que o outro não vá embora, porque no fundo não é o outro que ela quer manter. É a própria estabilidade, que parece desmoronar quando alguém se afasta. E assim, o apego vira um sistema de segurança. Um modo de manter o mundo previsível e estável, sob controle. Só que o mundo real não funciona assim. As pessoas vão embora, mudam, se transformam. Às vezes se aproximam, às vezes se distanciam. E se sua paz depende da permanência de alguém, ela está sempre ameaçada. Maquiavel diria que isso é o oposto do poder. Porque quem vive sob a constante ameaça da perda, vive vulnerável. Vive moldando atitudes para manter o outro por perto. Vive entregando a chave da própria paz em troca de migalhas de atenção. A mente que não se apega escapa desse ciclo. Ela não sofre com a ausência porque não fez da presença do outro uma âncora. Ela compartilha momentos, mas não transforma o outro em ponto de apoio. E por isso não se sente obrigada a entrar nesse teatro emocional onde a dor é usada como prova, onde a dependência é celebrada como amor. Ela simplesmente não precisa controlar o outro para se sentir segura. E isso desconcerta. Porque a maioria das pessoas só se sente amada quando é necessária. Mas aqui está a diferença. Ser necessário é muito diferente de ser querido. Ser necessário te torna útil. Ser querido te torna uma escolha. E quem vive preso ao apego nunca sabe se está sendo escolhido ou apenas tolerado por causa da dependência mútua. Quem se libertou do apego, por outro lado, sabe que toda presença ao seu lado é uma escolha livre. E isso muda tudo, porque onde não há necessidade, há verdade. Onde não há controle, há espaço para o real. A mente que não se apega não joga com a dor. Ela não cobra, não negocia, não exige que o outro sofra para se provar. Ela simplesmente está. E se o outro for embora, ela continua. Não porque não sente nada, mas porque não transformou esse sentimento numa corrente. Porque entendeu que o verdadeiro poder não está em manter o outro por perto a qualquer custo, mas em continuar sendo inteiro, mesmo quando ele decide partir. E é por isso que o apego é uma ilusão. Uma armadilha que parece cuidado, mas esconde controle. Um afeto que parece genuíno, mas exige pagamento. Uma presença que parece amor, mas é só medo disfarçado. Medo de perder, de ficar só, de não ser importante. Mas quem vence esse medo, quem atravessa esse deserto emocional, encontra algo que a maioria nunca vai tocar. A liberdade de existir, sem fazer da presença do outro uma necessidade vital. Essa é a verdadeira força. Não controlar ninguém, e mesmo assim manter vínculos. Não exigir garantias, e mesmo assim ser querido. Não cobrar sofrimento, e mesmo assim ser lembrado. Porque quando você não precisa prender ninguém para que ele fique, então e só então você sabe que está sendo escolhido de verdade. E nesse ponto, o apego já não tem mais espaço. Porque onde há liberdade, o controle perde a função. E onde não há controle, nasce o único tipo de conexão que não depende da dor para existir. Nem toda dor é dividida. Nem toda ausência é notada pelos dois lados. Existe um desequilíbrio invisível nas relações humanas que quase ninguém gosta de encarar. A diferença entre quem sente e quem não sente. Enquanto um lado se desmancha em silêncio tentando entender o que deu errado, o outro simplesmente segue. Enquanto um espera uma mensagem, um gesto, um sinal, o outro vive como se nada tivesse acontecido. Essa é a simetria quebrada. E é nesse espaço vazio entre duas percepções diferentes que nascem os sentimentos mais confusos, as interpretações mais distorcidas, os abismos mais difíceis de atravessar. A maioria das pessoas acredita que, quando há uma conexão real, o impacto do afastamento é mútuo. Que se foi intenso, vai deixar saudade dos dois lados.
que se foi verdadeiro, vai deixar alguma marca. Mas o mundo não funciona com essa lógica. Nem todas as pessoas registram a distância com a mesma profundidade. Para algumas, a ausência do outro acende todos os alertas internos. Para outras, essa ausência não faz barulho algum. Não por maldade, não por frieza, mas por uma estrutura interna que simplesmente não responde da mesma forma. E é aqui que a simetria quebra. Porque enquanto um sofre, o outro não sente. E o que sofre, inevitavelmente, começa a se perguntar se não foi importante o bastante, se não deixou impacto suficiente, se não fez falta nenhuma. Porque na mente de quem sente, a dor se torna prova. E se o outro não está sentindo a mesma coisa, a única conclusão possível parece ser o desinteresse. Mas isso é apenas metade da verdade. O que muitas vezes está acontecendo é que o outro não processa a ausência da mesma forma. Para ele, a conexão existiu sim, mas não se transformou em necessidade. E é isso que muda tudo. Quando alguém sente a ausência como dor, está revelando que aquela relação ocupava um espaço interno de apoio, de estabilidade, de segurança. O outro virou parte do cotidiano emocional, parte do cenário interno que dá sentido à rotina. E quando essa presença some, o impacto é real. Mas se o outro nunca ocupou esse tipo de lugar simbólico, a saída dele não cria vazio, cria apenas silêncio. E é esse silêncio que tanto incomoda quem sente demais. Esse tipo de assimetria é cruel porque não pode ser resolvida com conversa. Não adianta perguntar: "Você não sentiu minha falta?" Porque o problema não é o sentimento, é a estrutura. Não é que a pessoa não se importe. Ela só não foi programada, ou foi reprogramada, para sentir a ausência como dor. E tentar forçar esse sentimento nela é o mesmo que tentar ensinar alguém a ter frio dentro do fogo. Simplesmente não vai acontecer. Porque o que move aquela mente não é a necessidade de manter o vínculo a qualquer custo. É o reconhecimento de que vínculos existem, mas não são fundamentais para a sobrevivência emocional. Essa diferença de reação cria uma série de consequências perigosas. A primeira é a autodepreciação. Quem sente demais começa a se culpar. Começa a imaginar que foi pouco, que foi fraco, que não fez diferença. E isso destrói a autoestima, porque o valor próprio é medido pela intensidade da saudade que o outro deveria estar sentindo. E quando essa saudade não aparece, a lógica interna se quebra. O pensamento mais comum é: se ele ou ela não sentiu minha falta, então eu não importo. Mas essa conclusão parte de uma ideia falsa, a de que todos sentem falta da mesma forma, o que não é verdade. Algumas pessoas se conectam profundamente quando estão presentes, mas simplesmente não continuam sentindo depois que a outra pessoa sai. A conexão delas é real, mas limitada ao agora. E isso não diminui o que foi vivido. Só mostra que nem todo laço precisa continuar para ter sido verdadeiro. Essa ideia, no entanto, é difícil de aceitar, porque fomos ensinados a medir o valor de uma relação pela dor que ela deixa. Quanto mais dói, mais importante foi. Quanto mais saudade, mais profundo foi o laço. Só que essa lógica cria expectativas impossíveis de serem cumpridas por quem não sente da mesma forma. A segunda consequência é o desequilíbrio de poder. Quem sente demais começa a ceder, começa a correr atrás, começa a tentar se fazer notar. E sem perceber, passa a viver em função de reativar no outro um sentimento que nunca esteve lá da mesma maneira. Isso entrega o controle da situação nas mãos de quem não está emocionalmente envolvido. E essa dinâmica é perigosa, porque transforma o relacionamento num jogo desigual, onde um se desgasta tentando manter algo vivo, enquanto o outro apenas observa. Maquiavel, ao analisar as relações humanas, entenderia essa assimetria não como uma falha emocional, mas como uma diferença estratégica. Porque quem sente menos, sofre menos.
E quem sofre menos, decide com mais frieza. Isso não torna ninguém melhor ou pior. Apenas coloca os dois em lugares diferentes dentro da mesma situação. Um está tentando se salvar do vazio, o outro está apenas vivendo. A terceira consequência é o rompimento da comunicação. Porque quem está sentindo dor quer explicações. Quer ouvir que foi importante, quer saber por que o outro não reagiu. E quem não está sentindo não tem respostas que façam sentido. Não porque esteja mentindo, mas porque simplesmente não entende a dimensão do que o outro está passando. Isso cria um muro. E os dois acabam se afastando ainda mais, não pela ausência em si, mas pela diferença entre como essa ausência é interpretada. Esse tipo de situação exige algo raro: lucidez emocional. Porque só com lucidez é possível aceitar que nem toda relação é simétrica, que nem todo mundo vai sentir com a mesma intensidade, que nem sempre a dor é dividida, e que isso não significa, necessariamente, que não houve afeto. Significa apenas que cada pessoa vive o vínculo a partir do que foi construído dentro de si. E nem sempre essa construção é parecida. A mente que sente demais precisa entender que seu sentimento é válido, sim, mas que esperar o mesmo do outro é uma armadilha. Uma expectativa que só gera frustração. E a mente que sente menos, por outro lado, precisa entender que sua neutralidade pode ferir, mesmo sem intenção. Que o silêncio que para ela é normal, para o outro pode parecer abandono. E talvez, entre esses dois extremos, exista um lugar onde seja possível manter o respeito sem exigir reciprocidade emocional absoluta. A simetria quebrada, no fundo, não é uma falha, é só uma diferença. E quanto mais cedo você percebe essa diferença, mais cedo para de sofrer tentando arrancar do outro um sentimento que ele não tem como entregar. Você para de se diminuir por não ser sentido da forma que gostaria. Para de correr atrás de sinais, mensagens, reações. E começa a aceitar que o outro simplesmente é do jeito que é. Sem dor, sem mágoa, sem cobrança. E quando essa aceitação acontece, algo muda. Você não se torna frio. Você se torna claro. Você não perde a capacidade de sentir. Você perde a necessidade de ser sentido de volta para validar o que sente. E isso não te torna indiferente. Te torna inteiro. Porque no fim, o verdadeiro poder está em continuar sendo quem você é, mesmo quando o outro não responde com a mesma intensidade. E isso é uma força que quase ninguém entende. Mas quem entende, para de esperar igualdade emocional e começa a buscar verdade, mesmo que ela venha em silêncio. Existe uma regra não dita que governa quase todas as relações humanas. Ela não está escrita em lugar nenhum, mas todos aprendem desde cedo a obedecer. Essa regra diz que para ser aceito é preciso precisar. Quem não demonstra necessidade não gera empatia. Quem não sofre pela ausência não é lido como verdadeiro. E quem não depende emocionalmente passa a ser visto como ameaça. Essa é a base do contrato social invisível. Um acordo silencioso onde o valor de uma conexão é medido pela dependência que ela provoca. E quem quebra esse contrato, quase sempre, é mal interpretado. A autossuficiência emocional representa uma dessas quebras. Não é uma rebeldia consciente, não é uma escolha feita para parecer forte. É uma mudança estrutural que acontece quando alguém descobre que pode existir sem o outro. E que isso não é vazio, não é frieza, é apenas autonomia. E esse tipo de descoberta não é comemorada pela maioria, porque ela rompe um dos pilares mais frágeis e mais protegidos da convivência humana. A ideia de que somos importantes apenas quando somos necessários. Desde muito cedo, as pessoas aprendem que demonstrar fragilidade é uma forma de criar laços, que dizer "estou com saudade" aproxima, que mostrar dor atrai atenção,
que deixar claro o quanto alguém é essencial faz esse alguém se sentir especial. E por isso, quase todas as relações se constroem em torno da troca constante de pequenos pedidos emocionais. Fica comigo, me liga quando chegar, me avisa se for sair, pensei em você. Esses gestos não são apenas carinho, são lembretes de presença, reforços de importância, tentativas de manter viva a certeza de que se é necessário na vida do outro. Mas e quando alguém não joga esse jogo? E quando alguém simplesmente está, mas não precisa? Quando não cobra, não exige, não implora por espaço? Quando não transforma a ausência do outro em drama, nem a presença em obrigação? Essa pessoa é, quase sempre, vista com desconfiança. Não importa o quanto ela seja gentil, presente, verdadeira. Se ela não demonstra necessidade, se não mostra sinais claros de dependência emocional, ela é lida como fria, como se sentir fosse sinônimo de sofrer, como se amar só fosse real se viesse junto com medo de perder. E é aí que o contrato invisível começa a falhar, porque ele depende de uma ilusão compartilhada, a de que todos precisam de todos para continuar inteiros. Quando alguém aparece e mostra que não precisa, mas mesmo assim escolhe estar, isso confunde. Porque o outro não sabe mais se é querido por afeto ou apenas por educação. E mais do que isso, se sente inseguro por não ter onde se apoiar. Porque seu valor sempre foi confirmado pela falta que fazia. E agora não faz falta. Não porque não importa, mas porque a presença deixou de ser necessidade e passou a ser escolha. E isso muda tudo. A autossuficiência quebra o padrão da troca emocional. Ela tira do outro o poder de medir sua relevância pelo quanto você demonstra carência. Ela silencia o jogo do quem precisa mais. E por isso é desconfortável. Não porque machuca diretamente, mas porque tira o terreno firme de quem só se sente amado quando o outro sofre por sua ausência. E esse desconforto não é culpa de quem é autossuficiente. É a reação natural de um sistema emocional que sempre funcionou com base na dependência mútua. Quem desenvolve essa autossuficiência geralmente passou por períodos longos de silêncio. Momentos em que não havia ninguém para responder, para cuidar, para validar. E ao invés de se destruir com isso, essa pessoa aprendeu a se reconstruir por dentro, a preencher seus próprios vazios, a não esperar que o outro salve, complete ou cure. Ela descobriu no silêncio que não existe dor maior do que a de se abandonar tentando manter o outro por perto. E a partir disso, decidiu nunca mais entregar sua paz em troca de presença. Essa decisão, porém, não é vista com admiração. Na maior parte das vezes, ela é vista como distanciamento. Como se a ausência de dependência emocional fosse uma forma de rejeição. Mas não é. A diferença é que essas pessoas não precisam fazer do outro um centro para conseguirem existir. Elas não precisam de garantias, não precisam de promessas. Elas estão por vontade, não por desespero. E esse tipo de vínculo, por mais raro que seja, é o único que realmente tem valor. Porque é livre, porque é inteiro. Maquiavel entenderia essa estrutura com clareza. Ele sabia que qualquer dependência emocional podia ser usada como ponto de pressão. Quem precisa, se curva. Quem depende, cede. Quem teme perder, entrega mais do que deveria. E é por isso que a autossuficiência representa poder. Não o poder de mandar nos outros, mas o poder de não ser manipulado por ninguém. Porque a chantagem emocional só funciona em quem precisa da resposta. Em quem está preso ao retorno, em quem não suporta o silêncio. Quem rompe esse contrato invisível, quem vive fora dessa lógica de troca emocional, também paga um preço. Porque a maior parte das conexões humanas foi construída sobre essa necessidade de ser necessário. Então, quando alguém não joga esse jogo, as pessoas ao redor sentem que perderam a referência, sentem que não sabem mais o seu lugar. E acabam se afastando,
Não por maldade, mas por não saber lidar com alguém que não precisa ser cuidado, lembrado, procurado, para continuar inteiro. E é aqui que a solidão aparece. Não a solidão de quem foi deixado, mas a solidão de quem decidiu não depender. Uma solidão calma, mas profunda. Porque, ao se libertar da necessidade, a pessoa também se afasta de um tipo de intimidade que só existe na troca de fragilidades. Naquele espaço onde um diz que está mal e o outro se sente importante por ajudar. Onde um chora e o outro sente que tem valor por consolar. Quando não há mais esse ciclo, a conexão precisa ser sustentada apenas pela presença voluntária. E quase ninguém aprendeu a viver assim. A autossuficiência não é uma negação da conexão. É uma nova forma de se relacionar. Uma forma onde estar junto não depende de precisar. Onde a presença do outro é bem-vinda, mas não é exigida. Onde o vínculo não nasce do medo de ficar só, mas da escolha de compartilhar o que já está completo. E isso muda completamente a dinâmica de qualquer relação. Porque tira o peso da obrigação e coloca, no lugar, a leveza da liberdade. Quem aprende a viver dessa forma não precisa mais provar nada. Não precisa mais se fazer pequeno para ser amado. Não precisa mais controlar, nem ceder, nem implorar. E por isso se torna perigoso para um mundo que sobrevive da carência. Porque mostra que é possível existir fora do contrato. E que quem existe fora dele é mais livre do que qualquer um que se agarre a ele com medo de cair. No final das contas, a autossuficiência não é o fim das relações. É o começo de um outro tipo de relação. Uma onde ninguém se torna cativo. Onde ninguém precisa sofrer para provar importância. Onde ninguém é obrigado a sentir dor para validar o amor. Uma relação que só pode nascer quando alguém tem coragem suficiente para romper com tudo que foi ensinado. E aceitar que sim, é possível estar com alguém por escolha, e não por necessidade. Existe um tipo de força que o mundo admira em silêncio, mas rejeita na prática. Uma força que impõe respeito, mas ao mesmo tempo assusta. É a força de quem não precisa. De quem não vive correndo atrás de companhia, de validação, de aprovação. De quem aprendeu a não depender de ninguém para se sentir completo. À primeira vista, parece o auge da liberdade. E talvez seja, mas essa liberdade tem um custo, e é um custo que quase ninguém está disposto a pagar. Não precisar de ninguém pode parecer o final feliz de uma longa jornada emocional. Um estado de equilíbrio onde a presença do outro deixa de ser condição para a paz. Mas quando se chega lá, algo importante também se perde. Porque junto com a liberdade vem o distanciamento. Não o distanciamento físico, mas um afastamento interno que se instala de forma quase invisível. Aos poucos, o mundo começa a parecer mais silencioso, menos urgente, mais simples e, ao mesmo tempo, mais solitário. A verdade é que o ser humano foi programado para se conectar. Desde os primeiros dias de vida, o cérebro aprende a reconhecer rostos, buscar contato, criar laços. E por isso, quando alguém quebra essa programação e desenvolve uma estrutura emocional autônoma, acaba se afastando da forma como a maioria interage. O resultado não é apenas paz. É também um tipo específico de solidão. Uma solidão que não dói como a dos carentes, mas que pesa de outro jeito. Porque quem não precisa de ninguém, inevitavelmente se torna difícil de alcançar. As pessoas ao redor sentem isso, mesmo que não saibam explicar. Elas percebem que suas ausências não criam impacto, que seus silêncios não geram perguntas, que seus afastamentos não provocam reações. E isso cria um estranhamento, porque a maioria foi ensinada a se conectar pela via da necessidade. Foi treinada para medir o valor que tem pelo quanto é lembrada, procurada, desejada. Quando encontram alguém que não demonstra nenhum desses sinais, sentem que estão falando com uma parede e, aos poucos, se afastam.
Não é fácil conviver com alguém que não precisa, porque essa pessoa não participa do jogo emocional comum. Ela não cobra, não reclama, não exige atenção, mas também não se comove com promessas, não se desespera com sumiços, não reage ao controle disfarçado de carinho, e isso desarma. Quem sempre aprendeu a manter relações baseadas em trocas emocionais diretas, se vê perdido diante de alguém que não entra nesse circuito e interpreta isso como frieza. Mas não é frieza, é apenas ausência de dependência. Esse tipo de presença causa um tipo de vazio nas outras pessoas, não porque falte afeto, mas porque falta fragilidade. A maioria se conecta através das próprias falhas, através da carência, da dúvida, do medo de perder. É nesse espaço de vulnerabilidade que nascem as promessas, os cuidados exagerados, os rituais de reforço emocional. Quando uma das partes não demonstra nenhuma dessas coisas, a outra se sente invisível. E isso machuca, porque ninguém foi preparado para lidar com alguém que está por escolha e não por necessidade. E aqui entra o custo mais alto de não precisar: o afastamento de experiências que só existem dentro da dependência emocional. Aqueles momentos em que alguém se sente essencial. Aquelas noites em que o simples sentir sua falta cria um elo. Aquele olhar que diz: sem você, eu me desmorono. Tudo isso deixa de fazer sentido quando se vive fora da lógica da necessidade. E embora essa liberdade seja leve, ela também é solitária. Porque muitas das conexões humanas não acontecem por afinidade, mas por medo. Medo de estar só. Medo de ser esquecido. Medo de não ser necessário. Quem não sente esse medo vive fora desse ciclo. E isso tem um preço. As pessoas não sabem como se aproximar. Sentem que qualquer gesto será insuficiente, ou pior, desnecessário. E começam a tratar essa pessoa como inatingível. Não porque ela se afastou, mas porque não corresponde ao que esperam. Porque não reage como as outras. E esse isolamento é sutil. Vai se formando sem que ninguém diga nada. Um silêncio aqui, uma distância ali, até que se percebe que existe um espaço entre você e o mundo. Um espaço que só existe porque você deixou de precisar. O custo de não precisar também aparece nos momentos de fragilidade. Porque mesmo quem é autossuficiente sente dor. Mas quando sente, não tem com quem dividir. Porque o mundo acha que você é forte demais para sofrer. As pessoas ao redor não sabem como oferecer apoio, porque nunca sentiram que você precisasse dele. E quando você finalmente precisa, o socorro não vem. Porque você treinou o mundo para acreditar que nunca iria pedir ajuda. E agora, quando pede, ninguém sabe como reagir. Maquiavel entenderia isso com clareza, porque ele sabia que toda escolha tem um preço, e que todo poder vem com um tipo de isolamento. Quando você não precisa de ninguém, você se torna livre. Mas essa liberdade também te separa, porque a maioria das pessoas não quer apenas se conectar. Quer sentir que é importante, que é necessária, que é insubstituível. E você não entrega isso. Não porque não valoriza, mas porque aprendeu a não transformar ninguém em pilar da sua existência. Quem vive nesse estado de independência plena descobre que as relações mudam. Algumas somem, outras se transformam, algumas se aprofundam em silêncio. Mas todas, sem exceção, passam a girar em torno de um único ponto: a escolha. E isso, embora pareça bonito, assusta, porque tira o conforto das garantias. Quem está com você está porque quer, e pode ir embora a qualquer momento. E você, mesmo sabendo disso, continua. Mas os outros nem sempre continuam. Porque a ausência de apego não é só uma proteção. É também um desafio. Um espelho que mostra que talvez o amor da maioria seja mais sobre medo do que sobre verdade. Então, sim, existe um preço em não precisar de ninguém. Um preço que não se paga com dor imediata, mas com uma distância crescente.
Um preço que não dói no corpo, mas aparece nas pequenas ausências, nos gestos que não vêm, nos silêncios que não são quebrados. É o preço de não ser mais lido como essencial, de não ser mais necessário, de ser apenas o que todos dizem que desejam ser, mas poucos suportam conviver. Alguém livre, alguém inteiro, alguém que escolhe, mas nunca implora. Alguém que ama, mas nunca se prende. E talvez essa seja a maior coragem de todas, não a de viver sem ninguém, mas a de viver sabendo que pode perder todos e ainda assim continuar inteiro. Mesmo que isso custe o tipo de conexão que a maioria chama de amor, mas que no fundo é só medo de estar sozinho. Toda armadura tem uma rachadura. Por mais forte que alguém pareça, por mais que consiga caminhar sozinho, por mais que não demonstre nenhuma necessidade de ser amparado, existe sempre uma parte do ser humano que não se fecha por completo. E é justamente ali, nesse ponto escondido, que o inesperado acontece. Uma fissura que, mesmo pequena, é suficiente para deixar passar algo que não era esperado. Um impacto, um nome, um gesto, uma presença que não pede nada, mas que entra e fura a blindagem. Quem vive uma vida sem depender de ninguém costuma ser admirado, mas raramente é compreendido. Essas pessoas não pedem atenção, não fazem jogos, não condicionam seus sentimentos à resposta do outro. Elas estão. E por estarem sem exigir, parecem inalcançáveis. Só que o mundo, mesmo para os mais autossuficientes, é feito de encontros. E existe um tipo específico de encontro que não faz barulho, mas marca fundo. Não é a beleza, não é o carisma, não é a intensidade. É outra coisa, uma frequência. Uma presença que não pesa, que não cobra, que não se impõe. E exatamente por isso, atravessa. É nesse momento que o invulnerável sente algo que não estava no script. Porque não é saudade, não é carência, não é aquele velho medo de perder. É uma estranheza, como se o mundo por um instante ficasse mais vazio, como se algo estivesse fora do lugar, mas sem explicação clara. E só depois de um tempo, a mente entende. Aquela pessoa sumiu, e a ausência dela mudou o ambiente. Não por necessidade, mas por contraste. Porque a presença era leve, silenciosa, verdadeira, e agora o silêncio não é mais igual. Quem nunca precisou de ninguém demora para entender o que está sentindo, porque passou a vida inteira construindo uma estrutura onde cada peça foi colocada com cuidado, onde o equilíbrio interno foi conquistado às custas de longas fases de solidão, onde depender de alguém era sinônimo de fragilidade. Então, quando algo atravessa essa muralha, o primeiro impulso é negar. Fingir que nada aconteceu, que foi só distração, só um momento de confusão. Mas não foi, foi real. E é justamente por ser raro que assusta tanto. Quando a blindagem emocional é furada, não é só o sentimento que entra, é o medo também. Medo de perder o controle, medo de voltar a depender, medo de reabrir uma porta que foi trancada há muito tempo. E essa mistura de sensações cria um tipo diferente de dor. Uma dor que não é visível, mas que corrói por dentro. Porque ela revela algo que o invulnerável tentou evitar a vida inteira. A lembrança de que ninguém está totalmente protegido. E que às vezes o que entra sem permissão tem mais poder do que aquilo que foi cuidadosamente escolhido. Nesse momento, quem sempre foi forte começa a agir de forma estranha. Não procura, não fala, não manda mensagem, mas pensa, sente, lembra. E por mais que queira ignorar, o corpo entrega. A mente registra. A rotina perde um pouco do ritmo. A paz fica levemente fora de sintonia. Não o suficiente para quebrar, mas o bastante para incomodar.
porque é nesse ponto que o invulnerável percebe que alguém conseguiu tocar onde ninguém mais havia tocado. E isso quebra uma parte da lógica que sustentava toda a sua independência. Maquiavel entenderia esse movimento não como fraqueza, mas como reconhecimento do risco. Porque toda conexão verdadeira carrega um custo, a possibilidade de perder o controle. E para quem construiu sua vida sobre o domínio absoluto do próprio mundo interno, isso não é só desconfortável, é perigoso. Porque se algo foi capaz de atravessar a armadura, então existe uma chance de que ela não funcione mais da mesma forma. E se ela não funciona, o mundo volta a ser um lugar incerto, um lugar onde o outro pode, novamente, ter poder. E é aqui que uma decisão acontece, talvez uma das mais difíceis: recuar ou avançar, fingir que nada foi sentido ou admitir que algo mudou. A maioria recua, não por covardia, mas por medo de perder tudo o que levou anos para construir. Porque aceitar essa rachadura significa abrir espaço para algo novo. E o novo, mesmo quando é bom, também é instável. É um território onde nada é garantido. E para quem já viveu demais sem pedir nada a ninguém, arriscar voltar a depender é um preço alto demais. O mais curioso é que do lado de fora, ninguém percebe. Quem furou a blindagem nem imagina o que provocou. Porque o invulnerável continua agindo igual. Responde com leveza. Sorri quando encontra. Não manda indireta, não demonstra falta. Mas dentro dele, o sistema já foi alterado. O sentimento apareceu, foi identificado e imediatamente foi enviado para o compartimento de emergência. Um lugar onde tudo que é perigoso é silenciado. Não eliminado, só adormecido. Com o tempo, se a pessoa não insistir, se não pressionar, se não tentar invadir, talvez essa brecha continue aberta. E aos poucos, sem perceber, o invulnerável se permita estar, sem blindagem, sem controle, sem medo. Mas isso é raro, porque a maioria sente a dor do contato e recua. Fecha a porta com força, como se estivesse se protegendo de um incêndio, mesmo quando o fogo é pequeno, porque sabe que se deixar crescer pode queimar tudo o que foi construído. E o que foi construído, mesmo sendo solitário, é seguro, é conhecido, é previsível. Por isso, o ponto fraco dos invulneráveis não é o sentimento. É a surpresa. É o fato de que ainda são capazes de sentir. Mesmo depois de anos sem precisar de ninguém. Mesmo depois de tantas provas de que o apego dói mais do que vale. Ainda assim, algo toca. E esse toque revela que, por mais armadura que alguém tenha, por mais forte que pareça, ainda existe um espaço aberto. Um lugar onde a conexão não machuca, mas assusta. Porque ela não vem com cobrança, não vem com drama, não vem com exigência. Ela simplesmente vem. E por isso tem o poder de atravessar tudo. O que acontece depois, ninguém sabe. Às vezes essa pessoa vai embora sem nem perceber o que provocou. Às vezes fica, e algo novo nasce. Às vezes nada muda. Mas quem foi tocado jamais volta a ser igual. Porque agora sabe que sua armadura tem um ponto vulnerável. E sabe também que por mais que tente ignorar, esse ponto existe. E que basta mais um encontro inesperado, mais um olhar sincero, mais uma presença leve, para tudo começar de novo. E talvez, no fundo, essa seja a parte mais humana dos invulneráveis. O fato de que, mesmo depois de tudo, ainda podem sentir. Ainda podem ser tocados. Ainda podem ser alcançados. E que isso, por mais que pareça fraqueza, é exatamente o que os mantém vivos por dentro. Existe um equívoco profundo sobre o que significa ser livre emocionalmente. A maioria das pessoas acredita que liberdade é fazer tudo o que quer, seguir seus impulsos, agir sem restrições. Mas a verdadeira liberdade emocional não se mede pela ausência de regras ou limites,
e sim pela ausência de dependência. É a capacidade de existir sem precisar de aprovação, sem esperar retorno, sem sofrer com a ausência do outro. É poder estar com alguém sem que essa presença seja condição para a própria estabilidade. A ilusão aparece quando se confunde independência com indiferença, ausência de necessidade com ausência de sentimento. Mas não é isso. Quem realmente domina a própria mente ama, sente, se importa, mas nunca se anula. A presença sem apego não é natural para a maioria, porque o ser humano foi criado para depender, para medir afeto pelo quanto ele recebe em troca. Cada olhar, cada gesto, cada palavra é registrado pelo cérebro como uma prova de importância. A ausência gera ansiedade. A distância provoca dor. A falta cria sofrimento. E é nessa lógica que grande parte das relações se sustenta, mesmo que inconscientemente. A mente que aprendeu a não se apegar rompe com esse padrão. Ela entende que qualquer relação deve ser uma escolha, não uma obrigação. E que amar não precisa significar sofrer. Quando alguém alcança essa autonomia, percebe algo que muitos nunca veem. A liberdade emocional não é sobre cortar laços, nem sobre viver isolado. É sobre redefinir a própria experiência com presença e ausência. Estar perto de alguém não cria dependência. Ficar distante não cria vazio. Cada vínculo se transforma em uma opção consciente, e não em um contrato silencioso de controle e cobrança. A ausência do outro deixa de ser ameaça e passa a ser informação. Cada interação é apreciada, não temida. Cada gesto de afeto é valorizado, mas nunca exigido. Essa postura, no entanto, não é fácil de manter, porque o mundo não entende. Quem não se prende, assusta. Quem não precisa, provoca insegurança. Pessoas acostumadas a medir amor pela dor interpretam a ausência de reação como desinteresse, frieza, egoísmo. Mas, na verdade, quem não se apega está simplesmente seguindo um princípio mais profundo: não permitir que o afeto do outro se transforme em prisão emocional. É uma decisão silenciosa de manter integridade e autonomia, mesmo que isso cause estranhamento, rejeição ou incompreensão. O preço dessa liberdade é a solidão seletiva, porque relacionamentos baseados na necessidade deixam de fazer sentido. Laços que só existem enquanto se depende emocionalmente de alguém perdem valor. Isso cria um espaço vazio que não é negativo, mas diferente. É o espaço onde se pode existir inteiro, sem pedir nada a ninguém, sem esperar nada de ninguém, sem carregar o peso das expectativas alheias. E nesse espaço, a pessoa aprende a apreciar a companhia por escolha, não por necessidade. A presença do outro deixa de ser combustível para a própria existência e passa a ser apenas companhia agradável. Maquiavel enxergaria nessa postura uma forma de poder inigualável. Porque enquanto todos cedem suas emoções para controlar ou serem controlados, quem não se apega mantém total domínio sobre si mesmo. Ninguém consegue manipulá-lo através da ausência, da cobrança ou da pressão emocional. Ele participa de relações sem comprometer sua paz. Ele ama sem se perder, se importa sem se anular, oferece atenção sem transformar isso em dívida. Esse tipo de liberdade não é popular, não é fácil de ser compreendido, mas é sólido e impenetrável. O impacto dessa estrutura vai além da relação direta com o outro. Quem vive assim não só transforma seus vínculos, como também muda a percepção sobre si mesmo. Aprende a distinguir presença de necessidade, afeição de dependência, atenção de poder. Cada gesto que recebe deixa de ser cobrança e passa a ser escolha. Cada ausência deixa de ser perda e passa a ser fato neutro. E mais do que isso, essa pessoa descobre que a verdadeira felicidade não depende da presença ou aprovação alheia. Ela descobre que pode estar inteira em qualquer circunstância e que sua estabilidade não é negociável.
No entanto, essa liberdade exige disciplina. Exige consciência constante de que o mundo sempre tentará impor cadeias invisíveis de dependência emocional. Cada elogio, cada gesto de atenção, cada cobrança velada é uma tentativa de inserir você novamente na economia da necessidade. E quem aprendeu a não se apegar, reconhece isso rapidamente. Não reage, não cede, não se sente ameaçado. Cada interação é observada com clareza. Cada vínculo é mantido por decisão, não por pressão. E isso é o que diferencia uma mente realmente livre de quem apenas se ilude com a ideia de independência. Quem alcança essa liberdade aprende uma lição profunda. Amar sem sofrer é possível, sentir sem depender é possível, valorizar sem se perder é possível. E a presença do outro deixa de ser fator determinante para a própria paz. Cada relação se transforma em algo limpo, claro e genuíno. Quem está, está porque quer. Quem se afasta, parte porque quer. Mas nenhum movimento externo altera o centro interno de quem aprendeu a não se apegar. A liberdade emocional completa, portanto, é mais do que não precisar. É a capacidade de existir com plenitude dentro de si, enquanto compartilha sua vida com outros sem transformá-los em alicerces de sobrevivência. É amar sem aprisionar, oferecer sem exigir, existir sem depender. E talvez essa seja a forma mais rara e poderosa de presença que alguém pode alcançar. Porque ao mesmo tempo em que permite conexões profundas, mantém intacto aquilo que nenhuma ausência pode tocar, a própria integridade. O que muitos confundem como frieza ou distanciamento não é mais do que controle absoluto sobre si mesmo. Não ser controlado, para Maquiavel, é a essência do poder. E a mente que aprende a estar presente sem se apegar, alcança isso de forma silenciosa, implacável e definitiva. Porque ela compreende algo que poucos ousam admitir. A verdadeira liberdade não está no que você faz, mas no que ninguém pode tirar de você. A presença do outro deixa de ser condicionante, e cada gesto torna-se escolha pura. Cada ausência deixa de ser dor e passa a ser neutralidade. Cada vínculo se transforma em oportunidade, não obrigação. E nesse estado, a mente humana atinge um equilíbrio que a maioria jamais experimentará. Ser capaz de amar, sentir e se conectar sem jamais abrir mão da própria autonomia. É a libertação definitiva, a expressão máxima da força interior e a prova de que a verdadeira independência não está na ausência de pessoas, mas na ausência de necessidade. Posso compartilhar algo que aconteceu comigo e que ilustra bem tudo o que falamos aqui. Lembro de um período da minha vida em que me vi completamente sozinho, sem apoio, sem ninguém por perto em quem pudesse me apoiar. No começo parecia assustador, mas aos poucos percebi que não precisava de ninguém para continuar existindo, para continuar me sentindo completo. Aprendi a valorizar minha própria presença, a decidir estar com as pessoas por escolha e não por necessidade, e isso transformou minha maneira de me relacionar, de amar, de viver. Foi um momento de libertação silenciosa que me mostrou como é poderoso não depender de ninguém para ser inteiro. Se esse vídeo te fez refletir, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos e comenta aqui embaixo o que você achou ou se já passou por algo parecido. E não saia ainda. Temos vários outros vídeos sobre Maquiavel e a mente humana esperando por você. Cada um deles vai te levar ainda mais fundo nessa jornada de liberdade emocional e autossuficiência. Assista agora e continue explorando como construir uma mente indestrutível.